Ó, eu vou começar esse episódio aqui já falando pra vocês que eu estou chateado porque Dom Momotaro caiu, perdeu e provavelmente não apareça mais nessa série. Não desse jeito que a gente tava vendo, cara. Eu não sei, eu tô chateado porque eu realmente queria que o Momotaro seguisse. Cara, esse personagem é muito legal, ele tem um carisma só dele. Eu particularmente tenho um apego emocional com ele, eu gosto do Dom Momotaro e eu espero realmente que ele pegue o primeiro-ministro, pegue o anel de volta e volte a aparecer como Dom Momotaro, porque vai fazer falta, vai. O nonsense de Dom Brothers vai fazer falta com esse personagem nessa série. Eu não sei vocês, mas eu não queria que ele saísse, não. O que você acha, hein? Você também é pegadinho a ele ou não? Mas aí, tem coisa boa pra falar também, porque o mais bonito robô dessa série apareceu, o melhor robôzão até agora. Eu gostei muito do verde, mas esse aqui, o robô Tegashword Black, do unicórnio, é bonito demais. E a ideia do centauro, vamos falar a verdade, foi muito legal, apesar de mudar tudo pra animação. Vocês sabem que quando vira pra esse lado aí, não fica muito bem feito, não me pega muito legal. Ainda bem que foi rápido, passei batido e fiquei feliz com a aparição desse robô aí. Aliás, me remeteu a Mad Ranger. Eu não sei vocês, mas vocês lembram que em Mad Ranger, eu acho que foi a primeira e talvez a única vez que rolou um centauro também, né? Vocês lembram disso? Me veio na hora. Eu não acho bem que foi uma referência a Mad Ranger, mas lembrou, porque é um personagem, o centauro ali, fez essa relação de memória mesmo, assim. Não vejo como referência, até porque não tem a ver os personagens, tirando essa parte mitológica do personagem usado, do unicórnio e do centauro. Foi só aí que eu vi mesmo. Ah, mais um Tokudok no ar, episódio 6 de Godzilla, vocês já perceberam, né? Vocês perceberam também que nesse episódio não teve a batalha para ser o melhor do mundo em alguma coisa, aquelas batalhas fúteis que estão rolando desde o primeiro episódio. Dessa vez não teve, eu achei que fluiu muito melhor. Mas por mim, isso caía, já que vai começar a virar a chave ali, mudar um pouco a sequência dos episódios, a maneira como vai ser construído, com todos os personagens apresentados, talvez seja melhor ficar assim. Eu gostei mais sem ter aquela batalha do sou o melhor em alguma coisa. Pra mim, fluiu melhor. E esse episódio mostrou muito melhor também qual que é a relação de cada um deles com os poderes e o robô, né? Tipo, o uso das transformações e tudo mais ali não é limitado só pra luta, só pra salvar a Terra. Eles podem usar, tipo, do jeito que eles querem, né? Ao bel prazer deles. Igual a gente viu ali, por exemplo, no início, o Roeru usando o robô como moradia, como apartamento, como Airbnb dele ali, usando inclusive a espada pra apoiar, uma espada sagrada apoiando pra regar planta. Tipo, é quase que um descaso com aquele ser que é quase um deus, né? Como foi visto no episódio 0, né? Ou então quando eles se transformam pra fazer aqueles joguinhos do castelo, aquelas coisas mais infantis, que são joguinhos infantis do castelo, né? Foi dito que era um jogo infantil e eles usaram o poder pra simplesmente brincar de pega-pega e jogar queimada. Então, eles podem usar os poderes como eles quiserem. O Tegashword, na real, não tá nem aí com isso. Por mais divindade que ele aparente ser, ele deixa. E tudo bem, tipo, vai se divertir, rapaziada, vai fazer o que vocês querem fazer com isso aí. O importante é que vocês recolham os anéis que eu quero. Do jeito que vocês vão fazer, pra mim, tanto faz. É a sensação que eu tenho que o Tegashword tá trabalhando dessa maneira. Tipo, quer morar aqui? Mora aqui, não tem problema nenhum. Eu já dei um toque pra vocês no outro vídeo, deixa eu dar um toque pra vocês de novo. Eu criei uma lista na Amazon, tem lá um perfil do Tokudok na Amazon, com um monte de produto de Tokusatsu que tem na plataforma, e toda vez que você acessar o link que eu deixei na descrição, ou por esse QR Code que está na tela, você vai me ajudar, porque você vai comprar os produtos ali, caso você compre, ou mesmo entrando pelo QR Code, você pode comprar outros produtos pela Amazon, e você vai me ajudar, porque vai cair uns centavinhos aqui para ajudar o canal, enfim, para tudo que eu precisar do canal, que se precisa de uma graninha, dá para chegar por esse modo aí. Não é uma loja do Tokudok, eu não estou vendendo produtos meus, é basicamente eu criei uma lista para que você não precise ficar procurando coisas na Amazon. Então se você puder dar essa força, caso precise buscar algo na Amazon, vai pelo QR Code aqui, o link que eu deixei sempre na descrição, tá bom? Esse sexto episódio começou com o primeiro-ministro sendo deposto, tiraram ele do cargo, ele não manda mais nada lá, porque ele foi pego com uma arma. Como assim ele foi pego com uma arma, né? Segundo foi falado ali, ele violou a lei de controle de posse de armas de fogo e espadas no Japão. Ou seja, não pode ter porte de arma lá no Japão. Isso rolou no episódio 4. Essa cena aí que você tá vendo com a espada, lembra disso? Quando ele se enfrentou ali aquele promotor do alto escalão, que se transformou no Ryuso Red. Ele derrotou o cara usando a espada, né? O poder de Time Ranger é a espada, e o cara ficou pistola porque perdeu o anel dele.
Daí você pensa, todo mundo tá usando arma, e é sabido por toda a população que essas pessoas têm os anéis e se transformam nesses Rangers. Só que aí, por que só ele perdeu? O cara lutou com aquele promotor. O promotor, quando perdeu, como é um promotor do alto escalão ali do governo, ele foi direto no primeiro-ministro e acusou o primeiro-ministro porque ele perdeu. Então foi basicamente, ele criou uma treta pessoal com o primeiro-ministro. Foi isso. Então, como ele perdeu para um cara do grande escalão, esse cara do grande escalão acusou ele dentro dessa lei de não porte de armas. Isso existe de verdade no Japão, essa lei aí, não é coisa da história não. Então é basicamente a ficção entrando na parte real do Japão ou as leis reais do Japão dentro da ficção. Então percebe que a relação deles com os anéis, né, os desejos, leva a consequência na vida real deles também. E lembre-se que esta cena aconteceu num estacionamento, no underground, e ninguém assistiu. Então foi basicamente picuinha daquele maluco lá que perdeu. Ele usou os artifícios legais para derrubar o primeiro-ministro. Olha só isso. Ele trocou a carreira dele por um anel, ou vários anéis, que ele já tinha vários, e no fim do episódio ele perdeu esse e os outros anéis, né? Então, mas tudo bem, eu já falo disso mais pro fim do review. Porque enquanto eles estão assistindo a notícia do primeiro-ministro, aparece aquele entregador. E ele tá vestindo azul e vermelho. Se você não assistiu Dom Brothers, você provavelmente não pegou essa referência, porque isso é exatamente igual ao tarô lá na forma civil de Dom Brothers, né? Quando ele chegava para entregar as coisas na série, ele entregava as coisas na empresa que ele trabalhava de entregas e fazia os vínculos dele. Era mais ou menos essa forma aí. Ele aparecia, vestia, entregava alguma coisa e falava, agora temos um vínculo. O tarô, que é o Momotarô, caso você não tenha sido Dom Brothers, tá? Esse personagem é esse personagem. E deixa eu fazer um parênteses, é muito legal o logo da equipe do mal, né? É tipo uma caveira com chifres, mas ao mesmo tempo é uma noiva, né? Tudo ali se remete a casamento, tá? Eu acho esse logo muito genial, muito legal mesmo. Eu que trabalho com isso há tanto tempo, achei incrível quando vi. Enfim, a carta que ele entregou dizia que o primeiro-ministro agora tá macomunado com os Bride Run. E ele usa o poder de Bowcanger para criar um castelo. É meio solto essa ideia, porque não tem relação, tá? Não consegui achar uma relação do castelo com o anel de Bowcanger criar um castelo. Não tem um castelo como base em Bowcanger, eu realmente não vejo essa relação. É só que ele coloca essa relação do castelo com um castelo de aventuras, e aí aventuras tem a ver com Bowcanger. É basicamente pelo nome, eles queriam talvez um cenário bonito pro episódio de despedida do primeiro-ministro e do Momotaro. Eu só vi isso aí mesmo. Como um mísero anel consegue criar um lugar enorme desses, também não tem muita explicação, né? Não teve nenhuma explicação, na verdade. Então, como é fantasia, a gente segue, né? Vamos lá, vamos se divertir. Caso você não tenha acompanhado o Bowcanger, que não tem um castelo como aquele, mas tem a ver com aventuras, essa série é de 2006 e comemora os 30 anos da franquia Super Sentai. Tem muita referência escondida nessa série aí, assim como essa aqui também. Você vai assistindo Bowcanger, você vai pescando alguns detalhes também, só que dessa vez eu não vou apresentar nenhum link na descrição pra vocês, porque eu não fiz um material de Bowcanger, afinal de 2006 o canal nem existia ainda, o canal só foi criado 8 anos depois. Então não tem material de Bowcanger com detalhes não aqui, desculpa. Tirando esse anel de Bowcanger aí, o soldado, que é chamado Dendy Spark, tudo mais vai se conectar com Dom Brothers nas pedidas do personagem, tá? Deixa eu falar do Dendy Spark. Isso é um trocadilho para Dendy Spark. É quase, falando é a mesma coisa, né? Mas esse é o bordão de Dendyman que o pessoal usava para se transformar. Eles esticam a mão, ativam o anel e se transformam em Dendyman. Dendyman, que é a quarta série da franquia Super Sentai, lá de 1980, e a primeira a fazer um padrão de uniformes ali. Então foi legal essa brincadeira aí. Dendy Spark, Dendy Spark. Tô achando muito legal a ideia de colocar os nomes nos soldadinhos ali. Dendy Spark! E as demais referências vão diretamente para Dom Brothers, que já quer a despedida do personagem, infelizmente, na série. As provas têm relação com o Dom Brothers? Eu também não peguei muita referência. É um pega-pega, outra queimada, né? Uma prova individual, outra em grupo. E eu acredito real que não tenha referência. Pelo menos eu não encontrei nada. Se você encontrou, você sabe que tá comentários abertos para você. Só que ela faz relação mesmo com a infância dele. Isso foi comentado, né? É contado no episódio que fez tudo relação com a infância dele. A terceira prova, que é brincar de casinha, essa sim me lembrou quando eles criaram uma família falsa lá em Dom Brothers. Eles se fantasiaram de família para pegar um golpista lá, isso rolou no episódio 42. Também não acho que é uma referência exata, mas me veio na memória aqui. E na hora da casinha, o Roeru travou, né?
porque ele tem um bloqueio com a história da mãe, né? Isso fez ele ter um gatilho ali, deu uma travada, e finalmente ele contou parte do que rolou com ele quando ele era criança. A gente viu ali cenas jogadas no início da série, mas estava sem resposta. Agora a gente tem algumas coisas aqui, ó. Ele conta que a mulher que estava com ele no flashback era alguém que ele gostava muito, que estava lá e ajudou ele. Rolava a especulação de ser a própria mãe, só que não, agora tá certo que não é a mãe dele. Por quê? Porque ele viu a família dele depois de adulto, ele ficou 10 anos longe, voltou, viu a família com outros 2 filhos ali. Então a mãe e o pai seguem vivos e ele tem irmãos também. E ele é tão dolorido com essa história que ele não foi nem trocar ideia, falar, ó, voltei, aconteceu isso e aquilo. Quer dizer, ele fugiu, aquela hora apareceu aquela cena com os monstros, né, com o irmão dele ali, né, aquela escuridão. Ele fugiu, desaparecido por 10 anos, longe da família por 10 anos. Quando ele encontrou o pai e a mãe, ele não foi nem falar, nem bater na porta. Ele viu de longe e fugiu. Tipo, por que ele fugiu? Qual que é? Tipo, vai lá falar, voltei, né? Eu faria isso. E a luta deles não tem muito segredo, aquela luta final, mas é muito legal porque trouxe de volta os efeitos de Dom Brothers, né? Aqueles efeitos luminosos ali no golpe final mesmo, é muito igual Dom Brothers, né? O fundo todo escuro, aquele blackout total e aquelas luzes passando, super bonito, dos melhores golpes finais visuais, assim, de Super Sentai, bonito demais. E aí, finalmente, a revanche. Roeru tava esperando isso desde o final do segundo episódio, ele luta de novo com o Dom Momotaro e consegue o que ele queria. Agora ele tem um monte de anel. O Lobo finalmente venceu, ganhou mais 4 anéis, né, incluindo o de Dom Brothers. Tem Time Ranger, Jetman e Bowcanger. Eles precisavam terminar esse arco do primeiro-ministro, então ele perdeu os poderes, perdeu a manopla, perdeu o cargo, que acho que é pra desaparecer de vez da série mesmo, infelizmente, de novo. Volto a falar, infelizmente. E ele fica muito feliz no primeiro-ministro, quando luta lado a lado ali, ele faz inclusive muita relação com o personagem original do Dom Momotaro em Dom Brothers, quando ele fala que não tem hierarquia, é só companheirismo ali, que ele pode confiar em mais alguém, né? Inclusive quando ele dá as costas ali, costa com costa. E é isso que vai acontecendo durante a série lá de 2022, né? A confiança entre os membros ali vão aumentando pouco a pouco, muito parecido com o que tá acontecendo aqui em Godyuger também, né? E saltando toda a parte do unicórnio que eu já comentei, que foi lindo esse robozão, rola aquele famoso gancho lá no fim do episódio, né? Pra salvar o unicórnio do golpe final que ele ia tomar ali, o poder é bloqueado pelo Daijujin, que numa capa... Não, para tudo. Robôs com capas são muito bonitos, né? Que cena bonita, que cena maravilhosa. Ele vai chegando todo coberto. Quanto não foi de pano ali? Quantos quilômetros de tecido não tem ali? E digo mais, é a primeira vez, você reparou, que um usuário do anel vai ter o poder do Ranger, né? Vai se vestir como um vermelho ali e ainda usa um robô gigante. Tirando os protagonistas, nenhum outro fez isso até agora. Então, quer dizer, eles têm acesso aos robôs também. Só que é o seguinte, a gente viu lá no episódio 0 que esse Daijujin, que foi um dos destaques dos robôs ali, ele não tinha perdido o robô, entregou todo o poder pelo anel. Eu tinha entendido que aqueles robôs estavam todos caídos. Tem uma cena deles caídos, destruídos ali, já sem poder nenhum. Como é que esse robô voltou? Eles têm que explicar isso no próximo episódio ou muito breve. E claro que dá pra entender mais uma vez o apelo de usar esse personagem de uma forma tão heróica, né? Que é tudo por causa de Power Rangers, né? A gente sabe que Jill Ranger seria uma série esquecida se não fosse Power Rangers. Então eles trazem logo no começo, botam em destaque no episódio 0, porque eles sabem, né? É quase que a Toei usa de muleta, né? Jill Ranger pra conectar com Power Ranger, fazer esse apelo ali, vai sempre relembrar, homenagear, trazer de volta, porque rola um reverb entre o fandom. Sabemos que é isso, né? Mas é bonito, né? Ele chega todo heróico, misterioso, né? Pra salvar a mocinha. E com certeza isso tem 1 milhão de referências na cultura pop. Eu não duvido nada que essa cena de um cara chegando de capa, salvando, isso com certeza tem muita referência de anime, de velho oeste, filme antigo, filme novo. Olha, teve tanta que eu vou deixar os comentários abertos. Vocês que são muito de cultura pop, me ajuda aqui embaixo. O que você enxergou nessa referência do Salvador que vem de capa? Deve ter muita coisa por aí. E falando em homenagens, presta atenção, o próximo episódio vai ao ar no aniversário de Goranger. 50 anos de Goranger. Então, será que eles vão fazer alguma coisa? Porque eles já apresentaram o Jill Ranger ali. Podiam homenagear Goranger
também, né? O Ranger estreou dia 5 de abril de 1975. Esse episódio próximo vai ao ar no dia 6. Quer dizer, tem que ter alguma coisa, cara. 50 anos, meio século. E fazendo um paralelo ali, tá rolando paralelo aos episódios, tipo uns episódios extras. Nem é um spin-off nem nada, é uma coisa extra que eles lançam chamado Transformação em Combinação. Nessa semana saiu a lição 2. Dessa vez eles fizeram meio que quase com o canal do YouTube e tal, mas isso nem é o importante, não tem nada de tão especial, tirando as últimas cenas ali. Essas últimas cenas apresentaram um personagem misterioso com o rosto escondido para gerar uma expectativa, um novo personagem que vem aí também para caçar anéis, tá? Não tem muita informação, não vazou imagem conceitual, nem brinquedo, nem nada, algo que é bem difícil de acontecer nos dias de hoje, principalmente pela Toei, né? Scans e coisas, nada surgiu, então eles realmente estão guardando isso a 7 chaves. Eu particularmente não acredito que já vá aparecer nesse próximo episódio, até porque eles deixaram muito claro que o foco vai ser o robozão com capa, vai ser de Ranger, vai ser o Daijujin ali. Então eu acho que eles só estão deixando um gostinho do que tá chegando por aí. Tem que esperar, porque agora o foco é o robô com capa. Aliás, tem um vídeo dossiê do Daijujin aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aí, que se você gosta de robozão, talvez você queira saber mais sobre esse carinha aqui, que eu fiz um vídeo completaço sobre ele, e ele vai surgir no próximo episódio, daí você já fica com a base, com tudo lembrado do que aconteceu com ele. Vocês estão gostando dos reviews dessa maneira que eu tô fazendo aqui, aparecendo, só imagem? Você acha que é melhor eu deixar só imagem? Eu tava pensando em fazer só com imagem, como eu fazia a Zenkai. Eu não sei se é legal de eu ficar aparecendo, dá mais trabalho quando eu apareço. Deixa nos comentários pra mim o que você tá achando dos reviews, o que você tá achando dos episódios e qual a sua expectativa. Vamos seguir conversando de Gojoujou aqui. Obrigado por ver o vídeo até o fim, se inscreve se tá chegando agora, o like no vídeo é extremamente importante. Dá uma olhada no QR Code da Amazon, quem sabe tem um negócio lá que te interessa. A gente se fala nos próximos vídeos. Valeu!